Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos nesta noite para fazermos as nossas reflexões. Enquanto nós vamos dando início, nós vamos mandar os aviõezinhos para uns amigos que nos pedem. Boa noite, Patrícia, Mari. Um beijo para o nosso querido Everton. Boa noite, Ana. Sejam todos bem-vindos. Mari, você também é do meu coração, todos vocês são amigos queridos do meu coração. E por sinal, né, hoje é o dia do amigo. E que interessante, né? Não lembrava disso. Eu fui ver hoje que realmente era o dia do amigo. E nós vimos, boa noite, Cláudia, um beijão para o Everton. Lembrei do nosso amigo Anderson do Gurizada Espírita agora, olha só, preciso mandar uma mensagem para ele. Nosso amigo Anderson anda meio sumido e precisamos mandar uma mensagem para ele. Um beijo grande para o Everton, nosso querido, do coração também. E ontem, quando o Jerônimo mandou aquela mensagem final, que eu até fiz a postagem, hoje que eu fui lembrar que era o dia do amigo, né? Nós fizemos também uma postagem sobre isso. Kiane, querida, boa noite. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Carol, onde está o nosso amigo Anderson, hein? O guri está meio sumido. O guri está bastante sumido. Precisamos trazer o guri de volta para as lives. As lives do guri sempre muito boas, com a música tão envolvente que ele nos presenteava, né? Então, Carol, se encontrar com o Anderson, já fala lá, o Aloysio falou que você está sumido, está precisando retornar às lives. Faz tempo, né? Faz tempo que o Anderson está sumido. Martiele, boa noite, querida. João Carlos, Babi. Então, hoje é dia do amigo. E ontem nós fizemos até deixei aquela última mensagem do livro Flores do Coração, e nós falamos exatamente, né, aquela mensagem do Jerônimo, que ele diz exatamente assim: feliz é todo aquele que, como eu, pode ter vocês como amigos. E olha lá, né? E hoje é dia do amigo, foi bem a calhar, né? Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. Muito frio aí na terra de vocês, gente, porque aqui está muito frio. Estava até comentando com a Martiele agora há pouco que uma cidade aqui próxima chegou a dar menos 4 graus negativo. Gente, eu fiquei impressionado. Muito frio mesmo. A gente não está habituado a essa mudança climática tamanha, né? Vocês vão ver, quando chegar lá para outubro, eu vou até fazer algumas postagens para vocês acompanharem. Aqui chega a bater 44 graus em outubro, um absurdo também, exagero extremo. Nunca vi um negócio desse. Então, mas faz parte, né? Nós estamos num planeta de quê? Provas e expiações. Menos grau, Clara do céu. -8, Jesus do céu, hein? Olha só. E a gente está falando aqui em Araraquara não esfriou tanto, mas eu estava falando assim, numa cidade próxima aqui, se não me engano é Cordeirópolis, se não me engano, salvo engano, que mostraram hoje, deu -4 na madrugada, é claro, né? Mas faz parte, né? Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, e muitas coisas parte da natureza humana, né? Os desarranjos. A natureza se acerta, o homem mexe, a natureza vai. É como lembrei aquela música do Sai Guarabira, né? O homem vem e desfaz da natureza, né? Queimou o cafezal com a geada, é verdade. Nossa, estava falando com um amigo meu também. Ele falou que nos dias anteriores tinha dado, na outra friaca que deu, que eles chamam de friaca, tinha dado a geada branca, e essa vez deu a geada preta, que é a geada pior ainda, para estragar a plantação, é terrível. A Martiele falou: campo de futebol está com a grama queimada.
Mas, né, o que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer? Graças a Deus que a gente tem um lar, que a gente tem uma casa que nos aquece. Mas lembrarmos de quem? De quem vive na rua, né? Isso que é difícil. Se a gente passa frio no aconchego do nosso lar, na nossa casa, lembrarmos daquelas pessoas que estão ali, né? Vivendo debaixo das marquises, dormindo ao relento. Olha, muito, muito, muito difícil mesmo, muito triste. Mas o que a gente pode fazer, além das nossas preces, é um conselho que as pessoas costumam dizer, né? Quando você sair de casa, coloque um casaco que você não usa mais no porta-malas do seu carro, e se encontrar alguém, digamos, numa situação de vulnerabilidade, claro, ligue para assistência social. É muito importante que você faça a sua parte como cidadão. Se encontrar um morador de rua numa situação de risco, ligue para o serviço social, ligue para o bombeiros, ligue para a prefeitura, ligue para alguém que possa acolher aquela pessoa, né? Boa noite, Julie. Seja bem-vinda. A gente tolera, mas não gosta. Eu também não gosto muito do frio. Eu prefiro mais o calor. Claro que aquele calor exagerado, insuportável, também é ruim, mas o equilíbrio, né? O bom meio termo é sempre bom. Mas a gente lembrar de uma situação dessa, né? Você sai de casa, bote um casaco. Se de repente você encontrar uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, além de ligar, distribua o seu casaco, né? Martielli está dizendo, nem tolera. Verão é melhor, realmente, né? A gente consegue organizar um pouco melhor a nossa vida, né? Mas nada em extremo, né? A gente vê o que está acontecendo no Canadá também, que é um calor insuportável, acontecendo coisas terríveis também. E vocês veem que nós moramos num planeta de provas e expiações, não é só um país de provas e expiações. Porque vocês viram o que aconteceu na Alemanha, né? Aquela enchente toda. Quantas e quantas pessoas partindo para o plano espiritual, vítimas das enchentes e tudo mais. Então, é o processo natural da nossa jornada evolutiva. Não dá para que a gente querer estar numa condição de espírito que está vivendo num planeta de provas e expiações, ter a condição de viver, de habitante de um mundo feliz. Ainda não estamos nesta condição. Não temos ainda como é que eu diria, este mérito. Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Aldenice lá tá ótimo, né, Aldenice? Eu vi a sua postagem lá, tá um calor gostoso aí na sua cidade, né? É bem diferente do nosso aqui. Nós estamos virando picolé, como diz aí na linguagem popular, né? Nós estamos virando picolé. Mas vamos lá, né? Mensagem da noite, ante o amanhã. Ante o amanhã. Então, é merecimento, João Carlos. Nós não temos merecimento para isso. Então, vamos amargar o frio ou o calor extremos. Bom, ante o amanhã. O amanhã é sempre um incerto, né? Uma incógnita. Nós, certamente, nunca, por mais que a gente possa fazer planos para o amanhã é sempre aquela surpresa. Nós não temos controle sobre ele. E, olha, 26 graus. Queria estar com 26 graus, viu, Denise? Nós estamos aqui com 10 graus. Tá tudo fechadinho aqui, com blusa. Então, o amanhã é sempre uma incógnita, uma incerteza. E tem dois tempos que a gente fica sempre preso a eles. E não deveríamos ficar preso. Ao passado e ao futuro. Ao passado, porque tudo que aconteceu já foi. Não dá para a gente retornar. Né? Nós não temos uma máquina do tempo que nos faz viajar ao passado e reparar aqueles erros cometidos. Existem as reencarnações, obviamente. Boa noite, Francine, seja bem-vinda. As reencarnações nos dão a oportunidade de reparação daqueles erros de encarnações ou de vidas ou deste momento passado da nossa vida. Mas
Não significa que a gente consiga viajar no tempo e voltar. Então aquilo que passou serve apenas então somente de experiência. Experiência de vida para que a gente possa daqui para frente construir um futuro melhor. E no futuro que nós não temos controle também. Nós não temos controle absolutamente de nada. E a pandemia veio realmente mostrar para nós, veio tirar a falsa pretensão que a gente tinha o controle e o poder de tudo, de algumas situações, planos que a gente fazia, que a gente se achava, eu vou fazer um plano, fez um planejamento de uma viagem, a gente até conseguia realizar, fazendo os seus planejamentos financeiros, período de férias, tudo mais, reservas, você conseguia planejar tudo mais. Hoje nós estamos mais reclusos nós estamos impossibilitados de conseguir ter um planejamento amplo do futuro. Então, o amanhã é realmente um incerto. Por isso que nós temos que aproveitar, o momento presente. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Como a Patrícia está dizendo, tudo é aprendizado. Aquilo que nós erramos no passado, nós vamos tentar corrigir hoje para que ele não se repita amanhã. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Então, é importante que a gente preste muita atenção no momento presente. E o Jerônimo vai trazer para nós, eu vou fazer a leitura agora, desta mensagem intitulada Ante o Amanhã. Para os amigos que estão chegando, que não conhecem o livro que nós estamos trabalhando, é o livro chamado Flores do Coração, de Jerônimo Mendonça, só refazendo uma retrospectiva do que eu falei ontem. Este livro contém mensagens escritas por Jerônimo e que ele não chegou a publicar em vida. Maria Gertrudes, uma amiga deles, lá de Ituiutaba, acabou recolhendo essas mensagens e fez a publicação delas 10 anos após o desencarne do Jerônimo. Então, do ponto de vista, a mensagem é de Jerônimo, mas o livro de autoria de Maria Gertrudes, porque o Jerônimo não poderia publicar o livro tendo partido para o plano espiritual. Então vamos ver o que ele nos traz sobre Ante o Amanhã. Se é verdade que o presente reflete o passado, o futuro, por sua vez, nasce do nosso hoje. Exatamente aquilo que a gente estava falando. O presente é um reflexo do nosso passado. E o futuro, por sua vez, vai nascer do nosso hoje, de como estamos conduzindo o nosso hoje em direção à nossa vida. Tem um ditado que fala assim, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Certamente hoje estamos colhendo frutos de sementeiras de vidas anteriores ou desta mesma vida. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Por outro lado, a sementeira de hoje vai render os frutos do nosso amanhã. Então, cuidado com o que nós vamos plantar. Porque não dá para nós plantarmos tomate querendo colher flores. Nem dá para plantar amêndoas querendo colher jabuticabas. A semeadura é proporcional à colheita. De acordo com aquilo que nós estivermos plantando, nós iremos colher. Então, muito importante essa realidade. O nosso presente, ele é praticamente o reflexo do nosso passado. Seja da nossa encarnação atual, como de outras vidas. Isso é proporcional, é da lei. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, que explica que nós estamos neste processo de ir e vir tantas e quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual. Por que tâmara, João Carlos? Quem planta tâmaras não come tâmaras? Acho que é verdade, acho que é alguma coisa assim. Eu acho que é essa a questão. Quem planta tâmaras não vai colher tâmaras. Alguém vai colher, mas alguém plantou para que você colhesse tâmaras hoje. Acho que é isso mais ou menos. Mas é tudo a lei da semeadura, Pode ser que seja para você, João Carlos. Lembrei de um detalhe.
Você planta tâmaras nesta encarnação, você não vai colher tâmaras nesta encarnação, mas quando você retornar, você vai aproveitar das tâmaras que você mesmo plantou. Ó, Rosimeire, boa noite, seja bem-vinda. Vê se eu estou errado. 70 anos, então, João Carlos, é o tempo, né? Você planta hoje, quando você voltar na próxima encadernação, você vai colher as tâmaras que você semeou. Olha só. João Carlos, o João Carlos é sempre ativo nos seus comentários. Eu gosto muito dele porque ele está sempre, é o nosso ponto eletrônico do lado de lá. Vamos continuar aqui então. A palavra porvir significa também esperança. E ninguém sobre a terra conseguiria viver sem a certeza de um amanhã melhor. Olha só, a palavra porvir significa também esperança. E ninguém sobre a terra conseguiria viver sem a certeza de um amanhã melhor. Bom, nós estamos passando por momentos difíceis. Obviamente, a pandemia veio, mexeu com as nossas bases, com as nossas estruturas, e a gente pode dizer, quem nunca, neste período todo de isolamento, de pandemia, de 1 ano e meio praticamente, que nós estamos passando por esse processo, não teve um repente de surto, de pânico, de desespero. Todos nós, né? Eu também. Não estou isento disso, não. Eu tive um repente bem trash logo no começo da pandemia. Então, uma vez eu estava conversando com um amigo numa live e ele falou assim, quem nunca, né? Quem nunca nessa pandemia toda? Agora, o que ele está colocando para nós aqui? Boa noite, Jorge, Livânia, sejam bem-vindos. O que ele está colocando para nós? O porvir é a esperança de que dias melhores virão. Dias melhores virão, tá? E aquela questão, lembro muito daquela fala que o Chico, né, quando pediu para o Emmanuel, né, a respeito de uma situação para a Mãe Santíssima, e que Maria de Nazaré mandou a seguinte mensagem por intermédio do Emmanuel para o Chico, que tudo passa. Então, essas dores, essas dificuldades que nós estamos passando neste momento, elas vão passar. Nós vamos sair dessa situação? Sim, vamos. É natural, a humanidade já passou por outras pandemias, tantas e tantas vezes. A última foi pela gripe espanhola, que eu estava até vendo uma reportagem agora, que Eurípides Barçanufo, ele desencarnou vítima da gripe espanhola. O nosso querido Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento. Então, nós já passamos por provações desse tipo. E elas irão passar. E essa esperança de um novo porvir nos dá a certeza de que Deus não desampara nenhum de nós. E dias bons, dias ruins, tudo passa, isso também passará, a Francine está dizendo. É verdade, vai passar e a gente tem que ter a esperança, a gente tem que ter a certeza de que tudo isso vai passar. Agora, uma coisa que eu coloco para as nossas reflexões é como nós vamos estar quando tudo passar. Eu vou querer voltar ao meu antigo normal? Porque se nesse período todo não trouxer nenhuma modificação, nenhuma transformação para cada um de nós, para que é tudo isso então? Nós vamos passar como se não tivesse acontecido nada? Como se a gente tivesse passado 2, 3 anos hibernando e acordado de um sono, né? Como é que seria? Então é importante que a gente faça essas reflexões. Como eu vou estar quando tudo passar? Como eu vou me relacionar com as pessoas? Como eu vou me relacionar comigo mesmo no novo normal, no novo futuro, no amanhã? Então, ante esse amanhã, a certeza que ele passa aqui para nós, e vejam, esse livro foi publicado em 1999. Significa, só para vocês terem uma ideia, né?
que não foi em 99 que foi escrito, porque o Jerônimo desencarnou em 1989, então é antes de 1900, 10 anos antes, pelo menos, essa mensagem tinha sido escrita pelo Jerônimo. E vocês veem que é tão atual. Ela é muito atual. Continua dizendo aqui, ó. O espírito ocioso terá à sua frente o amanhã de misérias e decepções. Ah, desculpa, gente, eu pulei uma frase. Deixa eu voltar aqui, perdão. Convençamo-nos, porém, de que não há futuro feliz para ninguém que menospreza as oportunidades do presente. O Jorge está dizendo, né? É importante que quando tudo passar estejamos melhores que agora, senão nada foi válido. Exatamente, o Hélio está dizendo que tinha 4 anos em 1989. Então, né? Vocês veem que a mensagem é muito atual. Ó, então, olha só. Convençamo-nos, porém, de que não há futuro feliz para ninguém que menospreza as oportunidades do presente. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos tendo uma oportunidade. Amarga? Sim. Difícil? Sim. Reflexiva? Muito. Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades que nós estamos tendo para fazer a nossa transformação. Ou a gente pensa, vocês não, né? Eu quero sair de fora, né? Boa noite, Clay, seja bem-vinda. Quero tirar, não, vocês não, só os outros, né? Eu não estou não faço parte, não. Claro que faço. Ou a gente pensa que esse momento vem trazer para nós o quê? Uma oportunidade de reforma íntima, de transformação, da gente tirar aquelas amarras que nos prendem ao chão ainda, de ficar preso a pequenas coisas, as coisinhas insignificantes, aquelas picuinhas da vida. Lívia, boa noite, seja bem-vinda. A gente se apega tanto a pequenos detalhes, coisas tão insignificantes, que não servem para nada, e a gente briga. A gente às vezes faz uma guerra por coisas tão banais, que não levam a nada, que a gente não vai levar quando a gente partir para o plano espiritual, só para dizer que venceu uma disputa. E a gente sempre costuma dizer que numa briga ninguém não tem vencedor, que a gente sempre sai chamuscado de qualquer desavença que a gente tenha. Por mais que a gente fale assim, eu ganhei, eu venci. Mas a que custo? A que preço? E o teu equilíbrio emocional? E a tua paz de espírito? Aliás, tem aquele ditado que eu falo sempre, né? Se custa a tua paz, é caro demais. Então, aproveitarmos este momento, que nem ele está dizendo aqui, ó. Não há futuro feliz para ninguém que menospreza as oportunidades do presente. Patrícia, você está falando do ego. Certeza, verdade. Nós temos tantas oportunidades, quantos talentos a espiritualidade nos concede e quantos que a gente usa. Ou nós estamos sendo igual aquele servo medroso que enterrou o seu talento porque tinha medo do Senhor. Precisamos pensar nisso. Quais são os nossos talentos? O que nós temos que trabalhar nesse momento? É o momento da gente dar o chacoalhar dentro de nós. Tem um ditado que fala, o João Carlos deve conhecer bem esse ditado, é um ditado bem mais, assim, um pouco com mais tempo, que fala assim, antigamente as mudanças, principalmente das cidades do interior, elas colocadas em cima de caminhões, não assim, esses caminhões baús, totalmente preparado, arrumado para isso, né? Então colocavam, né, pegavam o caminhão e ia colocando na geladeira, máquina, punha um monte de coisa lá, tudo mais. Diz que no primeira freada que as coisas se aceitavam, né? Assentavam a mudança, né? Então mais ou menos é isso, nós estamos tendo esse choque ali, esse freio, né, na nossa jornada para que as coisas se encaixem. Francine está falando reforma íntima, resignação dinâmica, ressignificação, empatia. Precisamos ter consciência disso tudo para o nosso aperfeiçoamento. Com certeza, Francine, com certeza. Principalmente a ressignificação. Ressignificar as situações que aconteceram em nossa vida para que a gente consiga dar
ter um novo enfoque sobre elas, para que a gente consiga enxergar com outros olhos, não na condição de vítima, não na condição de algoz, mas na condição de espíritas que estão aprendendo a lição ensinada por Jesus. Então, o momento pede que a gente aproveite as oportunidades, porque senão vamos pensar, né, que a gente chegasse depois de certo tempo, quando chegássemos no plano espiritual, fosse o freio de arrumação, é isso aí. Chegasse para nós e falasse, bom, vocês passaram 2, 3 anos aí em isolamento, na pandemia, tal, qual que foi o balanço disso tudo? O que trouxe de crescimento espiritual para você? Ah, não, eu fiquei mais irritado, eu fiquei mais impaciente, quer dizer, só foi enaltecendo as dificuldades. Mas qual a melhoria que nós trouxemos, né? O Hélio está dizendo, se não fosse a pandemia, não teria lido nenhuma página dos livros espíritas. E eu também não estaria nesse projeto, viu, Hélio? Eu também não estaria nesse projeto. Ver como as coisas vão nos direcionando para algum lugar, para algum caminho, para alguma direção. Então é importante que a gente aproveite as oportunidades. E as oportunidades é mais ou menos assim, né? Diz que quando a oportunidade te bate à porta, você convide-a para entrar e para jantar também. Porque a oportunidade perdida, parece que tem 3 coisas que o Simão Pedro que fala bem, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. São 3 coisas que a gente... ele falou, lembrei agora. São 3 coisas que não voltam mais. A palavra quando proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, a flecha lançada, a palavra proferida, depois que nós lançarmos a flecha, não tem o que fazer. A Clara não teria conhecido a gente e nem a gente estaria se encontrando também, né, Clara? Se reencontrando, né? Olha o Hélio está dizendo, ela bate na porta, mas não gira a maçaneta. É verdade. Isso é verdade, uma grande verdade. Nós temos que também fazer a nossa parte, né? Não vamos ficar esperando aí de braços abertos, esperando que caia do céu as oportunidades. Importantíssimo isso. Bom, então, aproveitarmos as oportunidades. A outra coisa agora que ele vem falar para nós. O espírito ocioso terá à sua frente o amanhã de misérias e decepções. A Francine está dizendo, olha, quanta coisa boa, deixa eu ver aqui, perdi. Está nos trazendo e nos fazendo. É claro que a gente não estamos aqui enaltecendo, né, a pandemia, sabendo que tantas e tantas pessoas estão partindo para o plano espiritual, às vezes não conseguem, os familiares não conseguem nem se despedir dos entes queridos, os amigos não conseguem dar aquele apoio, aquele conforto, aquele consolo no momento do velório, por conta às vezes que a pessoa partiu vítima do Covid, mas a gente não pode só olhar o lado negativo das coisas, né? Tudo existe uma razão, tudo existe um porquê. Agora, nessa questão aqui, ele coloca muito claramente para nós, o espírito ocioso terá à sua frente o amanhã de misérias e decepções. Não estamos falando aqui, obviamente, do ócio criativo, que tem até um livro, né, se não me engano, Domênico de Marcos, se não me engano, que é o ócio criativo, que é uma situação diferente. Quando você, no seu momento de relaxamento, no seu momento de abstração, você começa a ter criatividades. Mas o ócio aqui, num sentido como se fosse um terreno vazio, um terreno baldio, que só vai acumulando lixo, mato, insetos, de todas as espécies, e acaba acontecendo o quê? Acumulando esse monte de coisa que é inservível. Então nós não podemos ser essas pessoas ociosas. A lei do trabalho é uma lei de Deus. Está lá no Evangelho, a lei do trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. E muitas pessoas ficam protelando as oportunidades para um tempo futuro. Quando eu me aposentar, quando eu me formar, quando meus filhos casarem, sempre quando, e não se dispõe a arregaçar as mangas e dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, porque para a gente caminhar 1000 passos, nós precisamos apenas e tão somente da vontade
e dar o primeiro passo. Isso é fundamental. Outra coisa que ele traz para nós. Quem vive apenas cultivando ilusões tropeçará mais tarde no abismo do desencanto. Eu acho que é assim, tem aquela questão muito próxima. Nós precisamos ser realistas em relação à nossa vida. Não ficarmos imaginando, criando situações fantasiosas, nos iludindo, né? Você perdeu uns 3 minutos, João Carlos. Eu acho que foi travou a sua internet aí. Mas, para mim, aqui parece que correu normal, viu, João Carlos? A Mari está perguntando se você dormiu. Acho que foi a internet dele, viu, Mari? Lembrarmos do quê? Do que é importante para nós. Não nos iludirmos. Não ficarmos imaginando habitar um mundo feliz. Imaginando já, estou vivendo num mundo de regeneração, sem que eu mude, sem que eu procure fazer os esforços para me transformar, para que eu me regenere. É assim mais ou menos que funciona. Não travou, João Carlos, então você dormiu. Não tem problema, João, faz parte. Quem nunca, hein? Quem nunca dormiu numa palestra espírita? Levante a mão, quem nunca? Eu não, eu já dormi, eu dei umas pescadas. Ai. Mas é isso, importante é a gente estar ligado. Então, não vivermos de ilusões. Quando a gente fica imaginando coisas, sonhando acordado, a gente tem que ser mais realista, né? Nós temos que estar focado na nossa realidade espiritual. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Nós temos que estar focados na nossa realidade espiritual, conhecermos as nossas dificuldades, perceber o nosso caminho e tentar melhorar a cada dia. E não se iludir. Porque também a gente é engraçado, né? A gente é um pouco muito rígido em relação aos outros e um pouco condescendente demais conosco. Eu lembro de uma vez, eu já acho que eu comentei com vocês, mas é bom sempre falar de novo. O primeiro livro espírita que eu li, vou falar para vocês, não foi o Evangelho, não foi o Livro dos Espíritos, nada disso. Quando você entra pela doutrina espírita, eu vim de berço católico, uma pessoa me deu um livro para eu ler, era um livro de romance. O livro de romance chamado Senzala, se não me engano, acho que Salvador Gentili, se não me engano, acho que era. Um livro, uma história fantástica, lindo, maravilhoso, um romance. E quando você começa a ler os livros, principalmente o romance, é natural, quando você for ao cinema, o que acontece? Você assiste um filme e você se identifica com um personagem, normalmente o personagem principal. Quando você está lendo um livro, você faz uma associação, você se identifica com aquele personagem, com toda a trajetória dele, né, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, até o ápice de glória, né? Porque normalmente os romances seguem esse ritmo, salvo alguns os romances do Emmanuel lá, que parece que renúncia não é nesse jeito não, mas tudo bem. A Luciana está falando que a internet não está boa. Bom, o que acontece? Você termina de ler o livro e há a redenção do personagem principal. Aí você se identificou o livro inteiro com o personagem principal, você sai de lá em êxtase, né? Se achando o espírito evoluído encarnado aqui em missão. Ah, que lindo, maravilhoso. É Salvador Gentili, isso mesmo. Olha, gente, uma semana depois paf, né? Você já dá com a cara no chão, gente. Não é assim. A gente lê o livro, mas você não é daquele jeito, né? A Clara está falando de Violetas na Janela. Eu não li Violetas na Janela, Clara. Acredite se quiser, não li. Não li mesmo. Está aí um dos livros para a gente colocar na lista lá que nem o Hélio falou. Mas aí você chega nesse momento que você, né, se acha a última bolacha do pacote, o espírito missionário encarnado aqui, né, olhando para todo mundo assim por cima, né? E aí, né, uma semana, não dá nem uma semana, você já tropeça na primeira soberba, na arrogância sua. Nosso querido Jardel, boa noite, seja bem-vindo. Então,
mais ou menos assim, que a gente não se iluda, que a gente conheça as nossas realidades espirituais e trabalhemos para o nosso progresso, sim. Mas não vamos nos iludir, achar que já estamos evoluídos, porque somos espíritas, porque eu já li o livro dos espíritos, porque eu já li o Paulo Estevam. Gente, Paulo de Tarso já disse, né? Ainda que eu falasse todas as línguas, tivesse o dom da profecia, tudo aquilo lá que está na carta de Paulo aos Coríntios, o que aconteceria? Se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, nada vale, né? Nada vale. Importante é isso. Importante é isso. A gente fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhora espiritual em relação a nós e em relação aos outros. Isso é fundamental. Então, não vamos nos iludir. Ainda estamos muito, mas muito longe ainda, muito longe dessa tão famosa evolução espiritual. Não vamos ter que queimar muita lenha ainda. Tem muita lenha para queimar. E ele continua dizendo: quem não estuda e não se entrega ao trabalho digno, colherá de futuro sombra e desconforto. Bom, as duas asas que vão nos evoluir realmente, a asa do conhecimento e a asa do amor ou da caridade. E o estudo ele é fundamental. E Jesus mesmo falou para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante que a gente conheça a verdade para que a gente não tenha uma fé cega, que a nossa fé seja raciocinada. A Ana Lúcia está dizendo, com o trabalho, no trabalho vamos construindo a nossa evolução. Verdade, Ana, isso mesmo. Então, esse trabalho e o estudo é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Porque se a gente pensar numa enxada, ela se mantém afiada, limpa, ativa, quando ela está sendo utilizada. Se você deixa ela ao relento, parada, ela vai enferrujar. E assim são as nossas faculdades materiais e espirituais também. Então, associarmos o conhecimento, o estudo, juntamente com o trabalho, é a base do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Porque senão, como ele fala para nós, colherá no futuro sombra e desconforto. Não é sombra e água fresca, viu, gente? É sombra no sentido oposto da luz, não é? Nesse sentido. Se é verdade que o espírito constrói conforme pensa, fala e age, perguntemos a nós mesmos o que estamos fazendo do tempo, da inteligência e do corpo? Olha só, hein? O espírito constrói de acordo com o seu pensamento, com a sua fala e com a sua ação. A gente sempre falou, né? A origem é sempre no pensamento. A base é o nosso pensamento. E aí ele vai fazer o questionamento para nós. O que estamos fazendo do tempo, da inteligência e do nosso corpo físico? Qual o trabalho, qual o direcionamento que nós estamos colocando em nosso benefício, em benefício dos nossos semelhantes? E aí ele vai continuar também dizendo: cada espírito se colocará ante o amanhã da vida conforme o conteúdo daquilo que coloca em cada minuto que passa. Nossa, em cada minuto que passa. Então, nós vamos nos colocar, no nosso amanhã vai ser proporcional a cada minuto que nós vamos construindo. É uma construção diária, é uma construção sistemática que a gente vai trabalhando. A Luciana acho que teve que sair e voltou. Boa noite de novo, Luciana. Faz parte, viu, Luciana? Às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que sair, entrar na live de novo. Processo, as nossas... Ainda não estamos na tecnologia 5G, quem sabe, né? O ano que vem a gente já esteja, né, no mundo dessa tecnologia que a gente nem consegue imaginar como que vai ser, né? Só consegue ter vaga noção. Então, como que nós vamos nos posicionar frente a esses minutos?
Mas por que ele fala em cada minuto que passa? Se a gente for pensar, em 1 minuto a gente pode fazer tanta coisa, de boa ou de ruim. Quanta coisa a gente pode, de repente, num momento de cólera, de irritação, de irritabilidade, né, cometer uma situação difícil, seja em relação a nós, em relação aos outros. Então é importante que nós tomemos consciência, aproveitarmos o momento, aproveitarmos os minutos, aproveitarmos as horas e não deixarmos que as horas vazias tomem conta da nossa cabeça. João Carlos está dizendo, por isso o que mais se lamenta no plano espiritual é o tempo perdido. Exatamente, exatamente. Quando a pessoa chega no plano espiritual, fala, nossa, eu perdi tempo, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Né? Aí eu lembro até uma música, acho que não me engano, se a Martielli tiver, ela vai lembrar o nome dela, acho que é o Epitáfio, né? Do Titãs, que fala mais ou menos isso. Devia ter aproveitado mais, um monte de situações. Quantas e quantas coisas perdidas, tempo perdido, que a gente não aproveita, que a gente vai deixando passar desapercebido, né? E aí ele vai finalizar dizendo para nós o quê? Se você já sabe disso, renove-se agora, porque ninguém pode esperar um futuro de paz e amor, malbaratando o presente, brincando de viver. Bom, a gente já não pode mais alegar ignorância, certo? O tempo das pessoas que ficaram também, verdade, né, Julie? Nós não podemos mais alegar ignorância. Costumo dizer que se nós temos 5 minutos de doutrina espírita, se nós entramos numa palestra, numa live, por acaso, e ouvimos a pessoa fazer um simples comentário sobre determinada situação da vida espiritual, não dá para a gente alegar ignorância. A Luciana está dizendo, acho que perdemos muito tempo com as coisas que aqui a gente tem muita importância, mas lá do lado que vemos são coisas mesquinhas. A gente tem o nosso egoísmo mesmo, né? O egoísmo ele faz parte do nosso processo evolutivo, né? Na condição lá de espíritos primitivos que fomos criados, habitando ainda o planeta Terra na condição de planeta primitivo, ele fazia parte, né? Tipo, mostrar que sempre tem razão, ser orgulhoso. Luciana, aí tem uma frase muito importante para as nossas reflexões que eu sempre uso. Você quer ser feliz ou ter razão? Não é? Porque muitas vezes a gente quer ter razão a todo custo. E tem gente que fala, eu quero ter razão e ser feliz. Eu quero ter razão e ser feliz. É um pouco mais antagônico às vezes. E é importante que a gente faça essa reflexão. Não para a gente ser um subserviente e tudo o que as pessoas falem, a gente fale amém, amém. Mas que a gente também não fique se apegando a tantas coisas desnecessárias que não levam a nada. Então, nós já temos aqui o conhecimento, como ele está dizendo. Se você já sabe disso, renove-se agora, porque ninguém pode esperar um futuro de paz e amor, malbaratando o presente e brincando de viver, né? Sabe a música do Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é nesse sentido, né? Tá lutando para não ter razão. Eu acho que a gente tem que lutar, viu, Luciana, para sermos felizes. Essa é a nossa meta. Razão, certo ou errado, é muito relativo. O que é certo hoje pode ser errado amanhã e vice-versa. O conceito, a ideia sobre determinadas coisas que hoje lá atrás a gente defendia com unhas e dentes como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Hoje, se a gente voltar um pouco no tempo, fala, para que eu briguei por tanto? Por aquilo lá não valia a pena. Me desgastei à toa. Custou-me a noite de sono. Fiquei praticamente, passei a noite em claro por conta de uma discussão, por causa de uma briga para querer valer a minha opinião. Nosso objetivo, na verdade, é sermos felizes. Claro que não às custas da infelicidade alheia, mas pela nossa modificação, nosso jeito de ser, de agir e de estar. Porque isso é muito importante. Quando a gente muda essa perspectiva, não estou dizendo para vocês que é fácil, não. Então, Luiz, você é sempre feliz?
Você nunca briga, você nunca quer ter razão. Se fosse assim, né? Magoamos os outros. Luciano, às vezes a questão da mágoa tem um lado assim muito interessante, né? Às vezes a gente acaba magoando as pessoas pela nossa forma de ser e pela nossa atitude, assim, postura muito, muito rígida, com conceitos, com posturas, né? É importante que a gente faça sempre essa análise, que nem a Marta está falando, como olhar para trás e ver como já mudamos. E temos muito ainda a mudar. E tomar cuidado também, que às vezes a gente acha que a gente atingiu um nível de, já consegui, isso aqui eu não erro mais. Ótimo, se a gente conseguir realmente, que bênção, maravilhoso. Só que a gente precisa estar sempre atento, porque para a gente dar uma tropeçada é rapidinho também. Aí a gente fala, nossa, eu achei que já tinha superado essas dificuldades, como eu fui ingênuo, caí de novo naquela mesma armadilha, né? A felicidade é o caminho e não o final. Tá certo, João Carlos? Sempre bom trazer os seus esclarecimentos para nos dar as informações adicionais. Muito bom, João. Então é importante nós lembrarmos disso. Estarmos sempre atentos, que a gente pode a qualquer momento tropeçar, né? E se tropeçar, não se ligue, não se critique, não. Faz parte do processo. É de erros em acerto que a gente vai caminhando. O importante é trabalhar para a nossa melhoria, né? Então, que o nosso amanhã possa ser um amanhã de paz, de felicidade, de alegrias espirituais. E os construtores desse amanhã, eu vou mostrar para vocês onde eles estão. A hora que terminar a live, eu pedi para vocês irem até ao banheiro da casa de vocês, olhar bem no espelho. Essa pessoa que é o responsável pelo teu carinho, pela tua paz, pela tua felicidade. Ame muito essa pessoa que vocês vão olhar no espelho. Porque o Jesus mesmo disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então ter esse amor, nutrir esse amor por cada um de nós é fundamental para que a gente consiga amar ao nosso próximo e também amar a Deus. Vamos então agora, neste momento, para as nossas preces. E eu agradeço uma vez mais a companhia de cada um de vocês nas nossas reflexões, cumprimentando-os novamente pelo Dia do Amigo. Feliz Dia do Amigo, que vocês são os meus amigos queridos do coração, que nós nos reencontramos neste momento de isolamento social, de pandemia, amigos que a gente acaba se reencontrando aqui, outros que a gente nem imaginava encontrá-los, né? E estamos todos juntos nessa jornada, nesta caminhada chamada vida. Então vamos lá. E neste momento, convidamos a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração lenta, profunda, e vamos soltando lentamente o ar. Soltando lentamente o ar. E neste momento nós vamos sentir-nos envolvidos por esta melodia suave e prazerosa, como se estivéssemos sendo embalados numa rede ao sabor da brisa suave. E no embalar desta melodia, nós vamos até encontro do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, este companheiro querido de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, nos protegendo e abençoando.
E a Ele vamos dizer: Mestre, encontramo-nos aqui reunidos em Seu nome. Abençoa-nos a todos nós. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe aquelas pessoas que nos pediram prece. Derrame suas bênçãos sobre todas as pessoas que estão aqui nesta live, que já passaram por ela ou que vão assistir depois. Este momento de ligação espiritual nos une a todos, num só pensamento, num só coração. E rogamos ainda, Mestre, que possa amparar aquelas pessoas que estão passando dificuldades ao dia de hoje, aqueles que estão passando frio pelas ruas, os andarilhos, que não têm um teto, não têm um familiar amigo a amparar os seus corações queridos. Dê a eles o socorro do cobertor espiritual e o cobertor material, por meio de tantos irmãos que não medem esforços a amparar essas criaturas queridas. Olhe pelos velhinhos abandonados nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, irmãos nossos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias. Lembrarmos dos doentes que estão nos hospitais ou em seus lares, sofrendo por conta de vários tipos de doença, sobretudo esta do vírus. E aqueles que estão partindo para o plano espiritual, Senhor, que eles possam ser amparados e socorridos neste momento. Dê também, Mestre, o socorro e o lenitivo àqueles que aqui restaram. Olhe pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que estão costumeiramente na linha de frente, não medindo esforços a atender tantos corações aflitos. E ainda, Senhor, do íntimo de cada um de nós trazemos aquele pedido muito particular a ser feito. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E rogando a equipe médica e espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, nós dizemos a prece que o Mestre mesmo nos ensinou em direção ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradecidos a cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui neste momento. E eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão a todos. Tchau, gente.